São em agradecimento ao Pai, à espiritualidade que aqui sempre nos conduz e pedindo a bênção de mais um estudo, de mais um momento, que eles possam nos ajudar, porque ainda somos realmente muito limitados e muito pequenos, que nos perdoem ainda essa limitação, mas que nos ajudem, para que juntos nós consigamos cada vez mais nos desenvolver, aprender, entender e conseguir iluminar os nossos caminhos, com isso que nós aqui buscamos, e que possa ser útil também para iluminar o caminho daqueles que nos acompanham. Que assim seja. Então, o capítulo de hoje é o 19, né, do nosso lar, a jovem desencarnada. Então, vocês lembram, só no capítulo anterior, foi o capítulo que falou do amor, né, que é o alimento das almas. A gente já falou sobre isso no nosso lar, né, no capítulo que fala sobre a alimentação, o quanto a gente consegue ir melhorando, evoluindo na forma de nos nutrir. Mas nesse capítulo ele fala claramente que a base da nutrição da nossa alma é o amor. É esse amor sublime, esse amor universal, que é o que sustenta todos nós. Eu acho que é um tema ainda até difícil da gente compreender exatamente o que é esse amor, né? A gente ainda é muito materialista para entender algumas coisas, mas ele já nos dá isso, né? Que a compreensão mútua, uma conversa amiga, são atitudes que fazem com que a gente realmente se sinta reabastecido muitas vezes. A atenção de uma pessoa para com a gente e da gente para com uma pessoa. O quanto que isso ajuda, né? E mantém, eu acho que todo o universo, que é o que fala aqui. E aí, então, a gente entra agora no capítulo 19. E no final daquele capítulo, que eles estavam falando sobre esse amor, aparece dois amigos do Lísias, né, que tinham combinado de sair com ele à noite para ir lá no campo da música. E é quando a senhora Laura fala para eles: vão, porque vocês têm um encontro com as pessoas, né, que vocês têm alguma relação aqui. E o André fica comigo, podem ir tranquilos, porque o Lísias ficou preocupado que o André Luiz iria ficar. Na primeira noite ali, já abandonado por ele, o Lísias. Mas aí a senhora Laura fala para eles: não, podem ir, não deixem as pessoas lá, a Lacínia e tudo mais, esperando, que o André fica comigo. Até porque ele falou, ela falou: eu tenho que cuidar da minha neta, que é recém-chegada aqui na casa, lá do plano material, do plano dos encarnados. E aqui vai começar então falando dessa jovem, dessa neta dela que chega. E o André Luiz que começa o capítulo perguntando: a sua neta não vem à mesa? Ó a Bruna chegando. Ô Bruna, boa noite. A gente estava começando agora aí o 19º capítulo. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso, viu? Tranquilo. Boa Então, noite. o André Luiz estava começando perguntando para a senhora Laura, porque o Lísias e os amigos dele saíram, né? E ele ficou sozinho com a senhora Laura, sabendo que tinha uma pessoa na casa ali que tinha chegado recentemente do plano dos encarnados. Ela tinha desencarnado há pouco tempo. E aí então o André fala para a senhora Laura: a sua neta não vem à mesa para as refeições? Eles estavam fazendo uma refeição ali juntos, né? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Então, querendo bater um papo, conversar. E aí ela fala: por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu a dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Então, olha o que a senhora Laura está falando. Ali no plano espiritual, a neta ainda estando desequilibrada, como ela falou, um pouco nervosa e abatida, ela não seria ali, não é que é bem-vinda, mas não seria bom para a refeição deles alguém nesse estado emocional. Então, aqui em nosso lar,
Não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. E aí ela explica o porquê, né? A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Então, olha como a gente às vezes não pensa nisso, mas você sabe que quando eu li isso daqui a primeira vez, eu me lembrei de um médico daqui de São Carlos que ele falava que na hora da refeição você tem que desligar a TV, você tem que você tem que estar num momento de harmonia realmente ali, porque a sua digestão acontece de maneira diferente. E isso que olha que é a opinião de um médico aqui encarnado, talvez mais espiritualizado ou não, não sei, mas pode ser que não, pode ser que ele tenha noção o quanto que o organismo nessas desequilíbrios, né, com relação a vibrações do momento da alimentação, o quanto que esse organismo também se altera e pode interferir na digestão, na absorção. Mas ali no nosso lar, ela fala claramente, né, que o fluido pesado e venenoso que desencadeado por uma irritação, por um nervoso, eles se misturam ao alimento espiritual ali, os fluidos, né, que eles se alimentam ali no nosso lar, e isso atrapalha, e isso não é benéfico. Então, o momento do alimento também deveria ser cultivado como um sagrado realmente, e que a gente cuidasse da vibração daquele momento, para que possa isso ser cada vez mais útil, né? E aí ela explica o porquê que a neta ainda está nessa condição, né? A minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, quer dizer, ela deveria ir junto não, da mesma maneira que o André Luiz, para os pavilhões hospitalares quando ela chegasse ali no nosso lar, depois do umbral. Mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, olha aqui, já tem muita dúvida, eu acho, para a gente pensar, né? Aliás, eu acho que eu tenho reparado, né? Como não é à toa que a gente está estudando os mensageiros e o nosso lar, parece que está desincronizado, porque um está no capítulo 19 e outro no 21, mas como parece que os dois capítulos geralmente têm alguma contribuição um com o outro. A gente estava vendo nos mensageiros, né? Os espíritos que estão no umbral por muito tempo, dementados, né? Agora, e a gente estava justamente questionando isso. É sempre assim? Para todo mundo é igual? E a gente sabe que não. Não existe regra. E esse capítulo agora da neta da senhora Laura mostra justamente isso. Ela passou 15 dias no umbral. O André Luiz passou 7, 8 anos. O pai do André Luiz, a mãe do André Luiz falou, faz 12 anos que ele já está no umbral. E tem espíritos que a gente sabe que passam séculos no umbral. Então, não existe regra. O que prende a gente mais ou menos no umbral é o nosso grau ainda de materialidade e às vezes de endurecimento em relação a essas verdades. Como também, né, nós conversamos ali no Mensageiros a respeito daquele filme lá, O Sexto Sentido, né, a Karen que falou, eu acho que foi a Karen que falou, o quanto que ele, o Bruce Willis, naquele filme, ele não tinha noção, mas ele tinha indícios, só que ele estava tão fixado em outra coisa que ele não percebia esses indícios. E aí ele passou por muito tempo desencarnado sem saber que estava desencarnado. E às vezes a pessoa tem noção que está desencarnada, mas ela está endurecida. Ela está fixada demais em algum tipo de pensamento que não faz com que ela se eleve para receber auxílio. No caso aqui, oi, Desculpa, não, pode termina o que você falar. ia falar. Não, que eu ia falar, mas também pode ter interferência também
né? Que nem a mãe do André Luiz interferiu por ele. Pode ter interferência também de outros entes, né? Não é Pode. só. E é, na verdade, muito do auxílio que a gente recebe são das pessoas que nos amam, e que cuidam e que olham por nós. Olha, a dona Laura aqui mesmo está falando, ó. Passou 15 dias no umbral, em forte sonolência, assistida por nós. Quer dizer, a dona Laura e mais alguém estavam acompanhando o tempo todo ela ali no umbral. E a gente não tem como julgar, nesses capítulos que a gente lê nesses livros, todo o quadro de elevação espiritual de cada espírito que está sendo comentado. Então a gente não sabe quais são os méritos, quais são as virtudes, quais são os apegos, quais são as materialidades da neta dela, para julgar, ué, por que ela passou só 15 dias? Eu não sei. Mas uma coisa a gente sabe, que ela tem gente que cuida e olha por ela, tanto é que, olha, a senhora Laura também falou, ela deveria ir para o pavilhão hospitalar, mas ela foi para a casa da senhora Laura já direto. Provavelmente por alguns motivos. Um deles é que a senhora Laura já tinha capacidade de cuidar de uma doente sem prejudicar. Porque a gente viu nos outros capítulos que tudo o que a espiritualidade bloqueia é de quem tenta ajudar, mas não tem condições de ajudar. Às vezes acha que está preparado, mas não está. E a espiritualidade sabe que se aquela pessoa fosse intervir, iria prejudicar mais do que ajudar. Então, a primeira coisa que a gente já tem como certo é que a senhora Laura tem condições. Ela não vai prejudicar, ela não vai alimentar pensamento de revolta dela, não vai alimentar paparicação. Exatamente também o que nós vimos com relação à mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz pôde visitar ele teve uma recaída, ela assumiu que ela tinha até intimamente a necessidade de também, às vezes, acolher ele como um filho, como era na Terra. Mas ela já sabe que ela não deve reagir assim. Então, pessoas que já têm consciência e condições de agir de determinadas maneiras podem ajudar de verdade. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que a dona Laura tem essas condições. E segundo, porque outra coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse capítulo, ela tá ainda, como falou ali, ó, nervosa, abatida, perturbada e desgostosa. Como é que essa pessoa não está no umbral? Por que ela está no nosso lar? Então, é como eu falei, é pouca informação para a gente conseguir desenhar o quadro completo de um ser. Ela provavelmente também tem os seus méritos. Ela ainda somente não está totalmente. Ela provavelmente entende tudo o que está acontecendo, mas está sofrendo. É o que nós vamos ver ali. Mas ela confia, ela acredita, ela segue algumas instruções, mas ela ainda está, de certa maneira, um pouco perdida ou ainda sofrendo por conta de uma morte, como chama, né? A jovem desencarnada. Ela morreu jovem. E vocês vão ver um pouquinho mais ainda no capítulo que ela morreu deixando um noivado. Ela ia se casar. Então, é natural que ela ainda não esteja totalmente bem. Mas a gente julgar por que ela está já no nosso lar, na casa da avó dela, e outros passam anos no umbral, aí eu acho que a resposta está no grau de apego a inferioridades e no grau de cristalização de alguns tipos de pensamento que não permitem essa pessoa subir. E aí então segue falando a senhora Laura, né? Não, na verdade o André Luiz, quando ela fala aquilo. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Olha que eu acho engraçado isso daqui, né? Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Parece que, né? Mas é a verdade. Ele está no mundo espiritual e o nosso planeta é o que ficou para trás. E as pessoas que chegam lá no mundo espiritual estão vindo do planeta. É uma viagem interestelar? Não.
é só a partida do plano dos encarnados para os desencarnados. E o André Luiz, ele sempre demonstrou essa necessidade de ouvir notícias, né, dali, de quem tinha chegado da Terra. E é o que ele falou para a senhora Laura. E a senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer o meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Então eles foram lá no quarto da neta da senhora Laura. E uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-me vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa. Então a neta dela, né, a Heloísa, como está falando agora, ficou surpresa de ver o André Luiz ali. E a senhora Laura então já explica. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Quer dizer, o pouco tempo aqui é claro que o pouco é relativo, né? Mas o André Luiz voltou da esfera física. Eu não sei se ela está se relacionando ao tempo que ele estava no umbral, e o umbral seria a materialidade ali da esfera física, ou ela falando realmente com relação à relatividade do tempo. É 7 anos, tudo bem, mas é pouco tempo. Chegou faz. E talvez ele estivesse tão preso também a uma consciência mental ainda parada no tempo, que para ela ali é pouco tempo. E a moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Então, depois de ele se apresentar, né, aí ele falou, você deve estar cansada. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobreposse fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. Então, olha isso, né, o que eu falei. É natural que alguém que desencarnou há pouco tempo, há 15 dias, jovem, deixando um noivado para trás, que a aflição dela, o estado ainda em ajuste, né, justifica-se. E ela está inquieta e aflita. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Então, apesar de ser justificada a questão da aflição dela, porque ela morreu de tuberculose, que deixou marcas profundas ainda no perispírito dela, que vão estar sendo tratadas ali no mundo espiritual. Mas olha o que a senhora Laura está falando. Apesar de tudo isso, não se pode deixar de lado, né, ou se esquecer, em tempo algum, o otimismo e a coragem. Então, tem que saber que ainda aquilo que ela está passando, tempos melhores virão e coragem para enfrentar essa transição, essa fase difícil que ela está passando. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começava a arfar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Então, ela ainda tentando se equilibrar, não consegue, né? Desata a chorar, e aí a avó ainda volta a falar, tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Então aqui também já me mostra, né? Mostra pra gente o quanto a senhora Laura está preparada realmente para lidar com a situação. Ela vê a neta sofrendo, ela sabe que é um sofrimento justo, mas ela não aumenta o sofrimento da neta, botando ela, puxa, que coisa mais triste, como é que você está passando por isso? Deixou alguém para trás. Não, ela sabe o que falar, ela sabe o que fazer. É necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Quer dizer, a dona Laura está deixando claro também que ela só está nesse quadro porque não teve a educação religiosa suficiente para entender que se chegou o momento dela,
é porque é para ela seguir o que Deus determina. O que a espiritualidade, né, e a providência divina determina, confiante, sem nenhum tipo, né, de dúvida, de questão com relação àquilo. Então, a dona Laura só está deixando claro isso, que ela está ainda, né, nesse quadro, porque ela não tem plena convicção ainda do que vai acontecer e do motivo por que ela passou aquilo, né? E ainda fala, acrescenta: sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Olha o que a senhora Laura está falando para ela. Porque aqui agora, que antes no capítulo não tinha falado, né? Eu adiantei o fato de que ela partiu da terra deixando um noivo para trás. Mas olha como a senhora Laura está, de certa forma, trazendo alguma explicação e um motivo dela seguir adiante. Você sabe que a sua mãe não demora para chegar também, quer dizer, a mãe dela ainda está encarnada e já para desencarnar também. E você não pode contar com a fidelidade do seu noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Então, isso é notícia, né? Que uma avó dá para uma pessoa que acabou de perder o noivado porque morreu há 15 dias. É tudo contrário, né? Do que a gente estava vendo no outro. Exatamente, mas olha como se lida diferente com situações diferentes. A dona Laura está sendo extremamente sincera. Assim, ó, a realidade é essa, acorda. Não vai fixar nisso, se lamentando porque o seu noivo ficou para trás, porque ele não vai ficar te esperando. Ele vai dar sequência. Você partiu e a vida dele lá continua. Quer dizer, a sua também tem que continuar aqui. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente desposará outra, e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Então, olha o que ela está falando, né? A dona Laura está dando a entender que para a neta, o desejo dela é que ele morra logo. Então, nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Quer dizer, já que eu vim, traz ele logo para mim também. Já que nós somos realmente dois amores, um com o outro aqui, vamos forçar a barra para que ele venha logo. Mas é forçar a barra. Não acontece nada que não esteja nos planos divinos. Algum motivo ainda tem para ela ter vindo antes e ele ter ficado. E ele é alguém que não vai conseguir ficar sozinho ali na Terra. Ele naturalmente desposará outra. E você deve se acostumar com essa situação. Quer dizer, a senhora Laura está sendo muito sincera e transparente, realista com a neta, equilibrada, mas com amor, né? Com ternura. A gente viu que a dona Laura está falando tudo isso, como começou no parágrafo aqui, ó, abraçando-a, afagando ela. Então está consolando e sendo muito sincera. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura ainda acrescentou: olha isso, então não acabou por aí, né? Admitamos que viesse, forçando a lei. Quer dizer, então ainda ela está falando assim, ó. Vamos pensar que o que você está desejando agora, que ele venha logo, que está forçando a lei divina, mas vamos imaginar que você consiga aquilo que você está pensando, que você está pedindo. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Quer dizer, tudo o que é forçar as determinações divinas ou alterar as determinações divinas tem consequências. Então não é melhor você lidar com o sofrimento que você está agora do que acrescentar outro tipo de pedido ou de exigência que não está no traçado das necessidades para a sua encarnação e para dele? Vamos aceitar?
Vamos entender que existe um motivo para tudo isso, né? Porque então aqui ela está mostrando o seguinte: às vezes a gente exige demais, pede força a situação e às vezes acontece isso. Às vezes a gente abrevia. Quantas histórias a gente não ouve de espíritos que se aproveitam de fraquezas dos encarnados para forçar o desencarne dele? Ou porque quer o mal daquela pessoa, ou porque acha que isso é o bem daquela pessoa. Mas isso é interferir no tempo predestinado ou pré-estabelecido para as coisas. E interferir nisso tem consequências também. Então, você não pagaria caro em cooperar para que isso aconteça? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. Então, não vai faltar ajuda, minha neta, tanto de amizades quanto de colaboração de outras pessoas que vão te ajudar a te reequilibrar nesse momento que você está assim. E ela ainda termina falando: e se amas, de fato, o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Então, se o seu amor realmente é genuíno e sincero, se você ama ele de fato, como você está falando, você tem que procurar os meios para abreviar qualquer tipo de sofrimento e que você um dia esteja em condições de beneficiar ele mais tarde, no tempo que Deus te determinar para que isso aconteça. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então, mais uma vez, voltando ao que ela já falou lá atrás. Então, olha como no plano espiritual eles têm informações certas, inclusive, de quem vai morrer ou quem não vai morrer. A mãe dela não tarda a chegar. Já ela falou categoricamente 2 vezes isso agora no capítulo. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Então, olha o André Luiz, ele estava penalizado. Então, aqui também mais um indício, né? O quanto muitas vezes a nossa intenção de se sensibilizar com alguém pode prejudicar. Porque o André Luiz, por exemplo, não agiria da mesma maneira que a senhora Laura está agindo. E talvez isso agravasse o quadro da Heloísa. E a senhora Laura não. Está chamando a atenção para algo que ela sabe que ela pode chamar daquela maneira, porque ela talvez conheça muito mais do que o que a gente tem noção, do que a gente conheça, do que aquela pessoa vai responder com aquele tipo de palavra ou não, né? Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. Então, André Luiz tentando mudar um pouco o ritmo, o rumo da conversa, porque ele viu que aquilo estava deprimindo ela, perguntou: de onde você vem? A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Quer dizer, o André Luiz, olha como ele também já tem uma maneira até de tentar ajudar, né? Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias e está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Então ele está fazendo uma comparação agora com a realidade dele. Ele está também tendo noção o quanto ela deveria ser grata. Porque se fosse se basear por ele, falou assim: eu desencarnei há muito tempo, passei por poucas e boas nas trevas, no umbral, e não estou entre nenhum dos meus parentes. Então você não tem do que se lamentar. Né? Ele tô só pensando na cabeça dele, ele não falou tudo isso. Mas ele falou: você é feliz porque você desencarnou há poucos dias e já está com seus parentes. E não passou por muita coisa que você poderia passar ali no umbral. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calmo. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. Então ela ficou um pouco melhor, mas ela voltando a se lamentar, né? Voltando a focar no seu problema ali, achando que aquilo era a pior das situações, né? 8 meses de luta com a tuberculose,
não obstante aos tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Então, olha aqui, ó, por que a mãe dela vai chegar logo, logo. Ela, tuberculose, também acabou contaminando a mãe dela e, pelo plano espiritual, eles também já informam ela que aquela tuberculose vai levar ao desencarne da mãe também. Então, ela também se sente, de certa forma, culpada. E, além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Então, ela viu, acompanhou o sofrimento do noivo no final da trajetória dela ali na doença, né? Então, o quanto que ela presenciou do sofrimento do noivo é o que é para ela motivo de achar que ela está na pior das situações. E aí Dona Laura de novo intervém, né? Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Então e essa é uma grande verdade, né? Cada um julga o seu problema o pior de todos. Mas isso é natural, porque é o que nós vivemos, né? A gente acaba tomando aquilo pela pior das situações, mas a gente acaba nesses momentos ficando cego para o que os outros estão passando muitas vezes, né? E é o que a senhora Laura está falando. Você não fala assim, porque na Terra você tem essa ilusão da dor ser a maior do que todas as outras, mas é uma pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparada às nossas experiências. E aqui eu abro um parêntese para falar com relação ao que a gente, né, acho que todos vocês sabem e acompanham, né, um pouco do que acontece com o que a Fraternidade Sem Fronteiras ajuda, né? Então, não tem o que descrever com relação ao que a gente vê que aqueles irmãos nossos, os africanos, passam, né? O que a gente vê de sofrimento aqui parece que não é nada, pelo que a gente vê lá em Madagascar ou nesses outros locais. E só que aqui também, não é só lá. Se a gente parar para prestar atenção, existem pessoas que sofrem situações muito piores às vezes do que as nossas, às vezes passando até de maneira mais equilibradas, resignadas do que a gente, mas é que nesses momentos a gente só enxerga o nosso problema. Mas a senhora Laura está chamando a atenção para que ela abra os olhos com relação a isso. É porque é a pura cegueira. Arnaldo, porém, vovó. Então, aí olha, a senhora Laura fala isso e ela ainda conversa tentando convencer, né? O Arnaldo, que era o noivo, né? Porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. Quer dizer, ainda querendo falar, você está enganada, vovó. Você não imagina o que o Arnaldo estava lá nos dias da minha partida. E aí ela fala, e acreditas sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Então, olha como a espiritualidade, como ela, né, como a senhora Laura, ela já é realmente um espírito que tem uma série de permissões, inclusive, porque ela acompanhou o desencarne da neta enquanto ela estava no processo da doença e tudo mais. E olha o que ela está falando. Eu observei o teu ex-noivo, olha como ela já fala. Ele já não é mais seu noivo, é o teu ex-noivo. Diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, quer dizer, é normal que ele tenha sofrido, que ele estivesse desalentado, como você está descrevendo, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Então ela está de novo tocando no assunto de que ele vai superar isso de outras maneiras. Ele poderia, se ele tivesse realmente um sentimento extremamente puro, extremamente evoluído, ele poderia, depois da morte dela, querer não se relacionar com mais ninguém.
mas ele não está preparado para isso e isso não é condenável. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Então, esse amor que talvez fosse exclusivo dela e que ele não precisaria de outra pessoa para dar sequência na vida encarnada dele, não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outro. Então, olha, a senhora Laura está sendo muito enfática, muito objetiva, muito clara com relação ao que ela sabe que vai acontecer em 15 dias do desencarne dela. Então, ela está realmente sendo realista ao extremo, mas porque a ocasião, o caso, o espírito da neta dela talvez peça isso. E olha o André Luiz, tá só presenciando tudo aquilo, também talvez admirado, né? Como nós aqui podemos estar. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Então, olha que a avó não está falando em tom para agredir, diminuir ou fazer com que a neta sofra. Ela está falando com um tom sereno e com bom senso, mostrando sinceramente para ela ter ciência do que vai acontecer. E ela ficou tão perdida também, a Heloísa, com tudo aquilo que a neta, que a avó falou, que ela falou: será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Quer dizer, ela sabe o que ela está falando. Ela tem autoridade para isso. Então não venha questionar. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz? A colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Então, vamos tentar analisar tudo isso que a gente tem de informação aqui, né? Até para a gente não tomar também conclusões precipitadas. Não está falando aqui que o Arnaldo era uma pessoa que não dava mínima para o amor que sentia por ela. Não está falando aqui que o Arnaldo ele era infiel. Agora, o que deixou claro é o seguinte: no momento em que o médico deixou claro que não tinha volta, que a Heloísa iria desencarnar, a Maria da Luz, que era uma amiga da Heloísa, que levava flores todos os domingos para ela, o Arnaldo não começou a cantar ela. Embora o Arnaldo, muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Não está falando que ele já se apaixonou. Ele começa mentalmente a começar a pensar diferente. Então, isso para a senhora Laura, ou a espiritualidade, isso me mostra também o quanto a espiritualidade conhece o que a gente vai fazer ou não. Por um padrão, talvez, que a gente não conheça, que a gente desconheça, né? Mas aqui a senhora Laura já está explicando que essa Maria da Luz, o Arnaldo, alguma coisa ele pode ter com ela. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Horror por quê?
é preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Olha isso, né? Olha como isso é uma lição do quanto muitas vezes nós somos egoístas, né? Porque uma pessoa não tem mais como estar ali com ela e ainda quer que aquela outra pessoa fique para ela. E ela, a avó agora chama horror por quê? Você precisa começar a se habituar a olhar um pouquinho para as necessidades dos outros. O teu noivo é homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Então, mais uma vez falando, existem aqueles que estão prontos, realmente, para uma vida que não há necessidade de uma ligação, de uma ligação conjugal com outra pessoa. As belezas sublimes do amor espiritual, para algumas pessoas isso ainda não é possível. E ele, o seu noivo, é um homem mais comum do que o que você imagina. Porque para estes que conseguem viver esses amores mais sublimes, são poucos os que conseguem. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. Quer dizer, apesar de você amar realmente ele intensamente, o seu amor não é suficiente para transformar ele num espírito desse nível que nós estamos falando. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo. Então, olha isso, né? Como existe um contrassenso aparentemente, né? A senhora Laura está falando para ela deixar para trás, para ela deixar ele seguir com esse novo amor que vai acontecer com essa nova ligação, mas falando de um futuro. O Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Então, se é dos planos divinos ou se é de uma necessidade ainda do estágio evolutivo do espírito do Arnaldo passar pelo que ele tem que passar, confia. Deixa que isso aconteça, acreditando que no futuro, em um tempo que ainda você não sabe quando vai ser, um dia vocês vão poder estar junto de novo. Um dia ele vai poder realmente entender esse amor, né, que você está falando que você sente. E ainda ela não se conforma, né? Responde para a avó. Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. Quer dizer, agora ela está preocupada com quem que ele vai se ligar. Já querendo condenar a amiga, né? É a minha amiga que eu julgava tão fiel a mim. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Olha como vai muito além, né? A forma de pensar, de entender tudo isso, né? Ela está preocupada que era alguém que ela conhecia e a senhora Laura vem mostrar justamente o contrário. Mas se ele tem que seguir com alguém, não é melhor que seja com uma criatura irmã sua, com alguém que gosta de você de verdade? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. É difícil de entender isso, mas mais para frente, no nosso lar, a gente vai ver um capítulo lá na frente que chama o caso Tobias, que vai explicar essas situações que acontecem muito no plano espiritual. Porque isso é algo que a gente tem que pensar. Os casais, não os que se separam e seguem outro rumo aqui na vida encarnada, mas os casais os viúvos, por exemplo, que alguém morreu e não é uma traição arrumar outra pessoa. Às vezes é um estado de necessidade. E como é que isso se acontece no plano espiritual depois que todo mundo volta para o plano espiritual? Então ele se casou com alguém, amava aquela pessoa, mas aquela pessoa morreu.
E depois, passou um tempo, aquele espírito ainda encarnado conheceu outra pessoa. E não deixou de amar aquela que foi embora, mas ele se ligou a outra pessoa. E depois, no mundo espiritual, como é que isso acontece? Com quem que ele fica? Com as duas? Com nenhuma das duas? Ou tem alguma que tem mais sintonia ou não? Isso nós vamos ver lá mais para frente, no capítulo do Tobias. Mas aqui está deixando claro que a Maria da Luz vai ser um apoio espiritual importante para o fim da encarnação do Arnaldo. E que ela, sendo uma amiga de verdade da Heloísa, um dia, no plano espiritual, talvez facilite a reaproximação dos dois. Porque espiritualmente existe às vezes maiores afinidades entre os dois, de fato, a Heloísa e o Arnaldo, do que a Maria da Luz e o Arnaldo. E lá no plano espiritual, um dia, ela sendo amiga dela e amando ela, não vai atrapalhar que volte a acontecer essa união entre os dois. Então são coisas que dão, não é uma semana para a gente pensar, dão o resto da vida para a gente pensar. E o André Luiz, só ouvindo, presenciando tudo aquilo, né? Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Então, a neta entrou num choro mais desesperado, o André Luiz estava irrequieto, e aí a senhora Laura voltou a falar para tentar ajudar os dois, para concluir tudo aquilo que ela começou. Ela não se arrepende de tudo que ela falou. Ela sabia que era necessário falar tudo aquilo, talvez colocar a neta de frente de uma realidade que era dura de imediato, mas que ela sabe que por parte da neta haveria uma compreensão futura. E aí ela fala: sei a causa do teu pranto, filhinho. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Então, olha como a avó é extremamente sincera, né? Mais uma vez, mas deixando muito claro para a neta. Eu sei por que você sofre e chora dessa maneira. Isso tudo vem, olha como ela fala, da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Então, olha, aqui está a diferença de tudo, né? Ela é vó, ela talvez tenha também, porque a gente sabe muitas vezes que uma pessoa da família, um pai, uma mãe, uma avó, pode às vezes falar diversas verdades que a gente ouve diferente do que é de uma pessoa estranha. E é o que a avó está falando. A vovó te fala não é para te ferir, mas para te acordar. Para te colocar com vistas abertas com relação a toda essa situação, que é o que você vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Então, depois de tudo aquilo, eles saíram ali, deixaram a neta descansar um pouco e o André Luiz foi lá fora com ela. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Então, agora também, voltando ao que eu falei no começo do capítulo, tá claro por que ela pôde ficar com a avó. Porque a avó não iria alimentar pensamentos que poderiam prejudicar a neta. A avó iria ser meiga, amável e sincera. E é o que a avó fez. Chamou ela para a realidade, mas sem perder a ternura, sem perder
tudo o que ela tem de amor para poder ajudar a neta. E é por isso que a neta não está no hospital. Porque o assistente colseiro sabia da capacidade da senhora Laura e julgou, então, que seria, inclusive, melhor do que no hospital ficar lá na casa. A senhora Laura ia dar todo o cuidado de uma enfermagem, né? Para o perispírito, para a necessidade medicamentosa dela, e ao mesmo tempo para a verdade que ela poderia passar e a orientação espiritual, a orientação mental que a neta precisava receber. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque a minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Então, olha a segurança que a avó da Heloísa está falando. Ela sabe que tudo que ela falou abalou, botou ela um pouco para baixo, mas ela sabe o que vai acontecer. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. É uma questão só de tempo e de serenidade. Confiança, serenidade e conduta sempre ali na direção que ela sabe que é a conduta correta, e ela vai conseguir o objetivo, né? Que é o tratamento adequado para a enfermidade espiritual da neta dela. E aqui termina o capítulo 19. E aí, gente? Eu acho que esse capítulo tem tanta coisa, vocês ficaram quietos. Nossa Senhora, por isso. Por Porque tem um isso. monte de coisa. É um outro modo Respondeu de minha ver as pergunta. coisas, né? Oi? Não, é um outro modo de ver as coisas, assim. Bem diferente do que a gente imagina aqui na Terra, né? É uma visão que abrange mais, né, Bruno? É, Que exatamente. enxerga não só aquela situação estreita, que enxerga de fora, mais amplo, enxerga da onde partiu e aonde vai chegar. Não enxerga o problema dentro de um espaço curto ali, né? Que parece que aquilo realmente é o fim do mundo. Sim. Acho que sem ler, eu nunca conseguiria chegar nesse pensamento que ela chegou. Sem a leitura, assim, para me abrir os olhos para isso, né? Pois é, pois é. E é por isso que realmente esses livros são para ser estudados, né? E não para ser lido como um romance qualquer. É necessário que a gente reflita e discuta junto mesmo. Por isso que eu peço Sim. muito realmente a opinião de vocês, porque às vezes eu estou viciado também numa forma de interpretação que cada vez eu leio e interpreto, vejo alguma coisinha diferente, mas é muito legal ver a interpretação de vocês também, porque isso às vezes me ajuda e me acrescenta. Eu acho que mais uma vez a gente viu que assim, porque a impressão que a gente dá quando começa a estudar o livro é que só vai lá para a colônia quem já é santo, santinho, Sim, né? E vários momentos a gente vê que eles vão para lá também com os resquícios uma série de necessidades, do né? plano. É. É. Então, assim, a jovem, ela não era uma santa, ela saiu do umbral, ficou pouco tempo, mas ela ainda tinha os problemas da carne, né? Sim. Os problemas do egoísmo, do ciúme, né? A diferença, eu acho, Bia, é o seguinte: ela já tem condições e tem uma certa receptividade para continuar sendo tratada nisso que ela ainda tem de ruim. Porque aqueles que são reticentes são os que não saem do umbral. Eles não estão receptivos. Eles não querem aceitar uma série de erros, de equívocos, e por isso eles ainda ficam ali. O tempo que for necessário. Alguns precisam de muito tempo, outros precisam de menos. E outra coisa que é importante a gente considerar também, né, Bia? A gente sabe que o nosso lar é uma colônia espiritual não muito elevada. Ele é uma colônia espiritual imediatamente acima da Terra. Inúmeras outras ainda existem acima do nosso lar. Então, realmente, mesmo que já estão mais adiantados ali dentro da colônia do nosso lar, eles estão muito aquém
do que são os das outras habitações, dos planos mais. O plano, por exemplo, onde vive a mãe do André Luiz, que não foi nem descrito aqui. Mas a gente já sabe que ela mora num plano acima do nosso lar. Então a escada é grande, viu, gente? É. A escada é longa. Tá baixo, Eu tá lá espero, embaixo. pelo menos, que a gente siga subindo degrauzinho por degrauzinho, porque daí a gente, pelo menos, não fica no mesmo nível. Eu gostei, eu acho que tem. Eu não vou lembrar agora. Agora eu me confundo às vezes com os dois livros A que a gente gente. fica confuso, né, com os dois livros. Uhum. Eu não lembro em qual. Que tinha uma mãe que queria voltar para ajudar e que falava. É a do nosso lar mesmo, aquela senhorinha que foi pedir para o ministro Clarence. É, e eu acho que mais uma vez é o famoso nem sempre a forma como a gente acha que a gente está ajudando. O famoso mãe querer proteger É, para que não deixe passarem por aquilo que eles têm que passar, né? o quão E ficar prejudicial. protegendo É, o como isso é prejudicial, né? Então, quando a pessoa está preparada e que a gente nem sabe, nem sempre sabe se a pessoa está preparada ou não, o proteger pode, na verdade, ser a melhor solução. E ela mostra isso. Não falta amor, né? Na exatamente. verdade, é E o contrário. isso é algo que tem ficado muito claro para a gente, né, nesses exemplos que essa série do André Luiz mostra. Muitas boas É. intenções nem sempre são bem preparadas e acabam sendo prejudiciais. Então, por isso É. a necessidade de entender, de evoluir, de crescer, de se espiritualizar, se preparar para poder ser realmente útil, né? Muito bom. Certo? Dri, E Eva, tudo respondendo bem? do primeiro hoje. Sim. Então tá bom. Então, beleza. Até o próximo domingo. Boa noite. Obrigado aí para todos. Boa Obrigada noite. por Obrigada, semana. Tchau, tchau.